Todo mundo sabe que preço de carro novo aqui no Brasil é um verdadeiro absurdo e muita gente alega que se a gente parar de comprar, os preços vão cair. Mas eu vou revelar para você aqui nesse vídeo que tem uma classe de compradores de carros que nunca vão parar de comprar carro no Brasil. Pois é, bora pro vídeo tentar entender. Fala aí, tudo beleza? Meu nome é Vinícius e sejam bem-vindos para mais um vídeo aqui no canal. Te convido a ficar até o final do vídeo, assiste o vídeo todo que tá muito bom. E se você gostar do conteúdo, considere se inscrever no nosso canal. Vamos lá! Todo mundo vê em vídeos aqui do canal e por aí na internet que todos os meses as montadoras batem recorde de vendas de carros novos aqui no Brasil. Em contrapartida, os preços só sobem. Que história é essa? Quanto mais vende, mais carro fica caro no país, né? Esquisito demais. Enquanto isso, o poder de compra da nossa classe média cada vez cai, juros sobem mais, financiamento fica difícil e o acesso a carros novos fica cada vez mais restritivo e complicado. E provavelmente você já parou para refletir: poxa, o poder de compra caiu, juro está alto, o preço só sobe, então como é que tanta gente está comprando carro assim? Será que o Brasil ficou rico e eu fui excluído? Mas aí que a gente entra no mérito das locadoras de veículos que compram carro a rodo em nosso mercado. Mas para a gente compreender o que as locadoras estão fazendo, vamos lá na Fenabrave, no relatório deles, e compreender os números e estatísticas do ano todo completo de 2024. Taca na tela, vamos lá. Em 2024, pessoal, foram emplacados ao todo 2.484.740 carros, somando comerciais leves, como por exemplo uma Fiat Strada, e carros de passeio, como por exemplo o Volkswagen Polo. E desse montante final no ano de 2024, tivemos 51% desses emplacamentos para vendas no varejo, que são emplacamentos para pessoas físicas como eu e você, e 49% para vendas diretas, que correspondem às locadoras, vendas para PJ, frotas e afins. Então, pessoal, falando em números, tivemos isso daí. De 2.484.740 carros entre veículos de passeio comerciais leves emplacados em 2024, tivemos 1.267.217 veículos emplacados no regime de varejo e 1.217.523 veículos emplacados no regime de vendas diretas. E por algum acaso você sabe quantos carros somente as locadoras compraram em 2024 todo? Você sabe como é que foi o faturamento dessas empresas? Vou colocar para você uma notícia da Associação Brasileira de Locadoras de Veículos para você ver o que aconteceu. Taca na tela com link, créditos e fontes na descrição do vídeo. Vamos lá. Se liga aí, notícia do dia 26 de março de 2025. Setor de locação de veículos seguiu em crescimento durante o último ano. O faturamento bruto recorde das locadoras em 2024 foi de 52,9 bilhões de reais, representando um crescimento de 17,8% em relação a 2023. Já o faturamento líquido chegou a 46,2 bilhões no ano de 2024, já descontado o pagamento de 6,7 bilhões de impostos diretos sobre locação. E se liga aí, pessoal, a publicação revelou que as locadoras compraram 649.399 carros 0 km em 2024, pessoal. Sinistro, representando 26,1% de todos os automóveis e comerciais leves emplacados no país no corrente ano. O Volkswagen Polo Track foi o modelo mais emplacado, com 64.972 unidades. As marcas Volkswagen e Fiat juntas somaram mais de 50% das aquisições das locadoras. A Chevrolet, a GM no caso, ocupou a terceira posição, com 14,8% de participação ao longo do ano de 2024. Se liga nessa informação que eu vou colocar para você aí, ó. Locadoras ativas. 31.487 empresas aptas a alocar veículos leves, motos e veículos pesados no Brasil. Teve um crescimento no ano passado de 19,2%. E agora para você mais uma informação importante para você ver como que as locadoras são poderosas. A frota total de veículos nas mãos dessas locadoras hoje no país compreende 1.617.286 automóveis e comerciais leves,
com aumento de 2,96% em relação ao ano anterior. E a idade média dos veículos que estão em posse das locadoras é de 17,4 meses, ou seja, eles ficam um pouco mais de um ano, quase um ano e meio com o veículo antes de revender. Informações importantes, hein, gente? Ou seja, pessoal, agora a gente tem mais números para compor fatos. Vamos lá. Falamos para vocês antes que, segundo a Fenabrave, foram 1.217.523 veículos emplacados no regime de vendas diretas, sendo que disso aí, pessoal, 649.399 emplacamentos foram só para as locadoras, ou seja, 53,34% dos emplacamentos totais de vendas diretas foram só para as locadoras, mais da metade. E afinal, pessoal, isso favorece as montadoras, porque afinal, vender é o que importa, seja para mim, para você ou para as locadoras, né? Mas aguenta aí que eu vou te falar como que as locadoras compram carro aqui no Brasil. Mas afinal, pessoal, será que realmente a demanda por locação de veículos é tão compensatória assim para as locadoras comprarem tanto carro novo anualmente no Brasil? Vamos voltar num tempo recente. No começo da pandemia, as fábricas de automóveis mundo afora e aqui no Brasil também fecharam. E aí você já viu o que aconteceu, cara? Faltou carro novo no mercado. Teve aquela fila gigantesca. Quem queria comprar um carro zero não conseguia, porque as fábricas pararam. Causou-se um grande gargalo na indústria automotiva mundial e aqui no Brasil também. E acabou acontecendo outro fator que acabou potencializando tudo isso, pessoal, que foi a interrupção na cadeia de fornecimento de suprimentos e insumos para a fabricação de automóveis, como, por exemplo, de componentes e chips eletrônicos. Todo mundo lembra disso, abordei bastante isso no canal. Se a fábrica não estava fabricando e ainda faltava componentes, mesmo que estivesse fabricando, como é que ia ter carro novo na praça? Pois é, isso causou um fenômeno gigantesco no nosso mercado da elevação e superinflação do preço de carros novos aqui no Brasil. O preço do carro disparou de uma forma nunca vista antes por aqui. E quem tinha condições para comprar um carro foi na concessionária de carro novo, não tinha estoque. E aí o que aconteceu? O cara foi no mercado de carros usados e seminovos. E aí houve uma invasão bizarra no mercado de carros que não são 0 km, usados e seminovos, aumentando absurdamente a demanda de veículos e a oferta que estava baixa, porque veja bem, para você ter um carro usado ou seminovo, tem que chegar um carro 0 km para substituir esse e assim renovar a frota. E a falta de veículos também causou um inflacionamento bizarro na tabela FIPE, que mede as métricas de mercado para carros usados e seminovos. O preço do carro usado subiu bastante, causando mais um fenômeno negativo, que era a falta de carro bom, de carro filezinho inteiro no mercado de carros usados. Por quê? Não acontecia aquela troca, pessoal. O cara que tinha aquele carro bem cuidado, ele dava de entrada numa concessionária e comprava um carro 0 km. E assim ia se renovando esse mercado. Com a paralisação da venda de carros novos e aquele gargalo imenso que falei para vocês antes, o mercado de novos sofreu muito com a qualidade dos carros usados. E aí o que aconteceu de novo? Mais inflação de carros usados. Os preços subiram ainda mais, porque estava difícil ter carro. Quando tinha, não era de boa qualidade. E quando tinha de boa qualidade, a disputa era imensa. E aí, rapaz, a procura subiu muito, o preço subiu demais. E na pandemia tivemos um fenômeno bizarro do aumento incrível das negociações de carros usados e seminovos aqui no Brasil por causa disso tudo. Mas os preços de carros novos continuaram galopantes, subindo, e as montadoras reajustaram seus preços muito acima da inflação. Inclusive, depois que a pandemia acabou, continuaram usando essa conversinha que era a falta de componentes e chips, quando, num período certo, já tinha até acabado essa crise. Mas eles, para continuar aumentando seus preços, controlando a oferta de veículos, causando mais filas, pois é, utilizaram essas desculpinhas aí. E durante a pandemia, quando faltava carro, quando tinha um lote em produção, o que acontecia? As locadoras iam lá e, pum, arrematavam tudo, causando ainda mais escassez no mercado de carros novos. E também durante a pandemia, muita gente se viu na necessidade de continuar com o veículo à sua disposição, e aí não tinha veículo
novo para comprar, veículo usado, subiu de preço, estava difícil achar um bom. O que a galera fez? Começou a alugar carro. E aí que a demanda por carros alugados no Brasil disparou na pandemia e as locadoras viam com mais necessidade de comprar mais carros novos. E aí entrou aquela bola de neve, somando o problema da oferta de carros, a demanda muito grande e locadora querendo comprar tudo. E o mercado automotivo se tornou um caos que está até hoje, onde as montadoras mensalmente, muito tempo depois que acabou a pandemia, continuam reajustando preços enlouquecidamente. Porém, as vendas continuam subindo e as locadoras comprando mais e mais carros cada vez mais. Mas peraí, as locadoras vivem só disso aí, de comprar carro para alugar? Não, pessoal, eles têm um negócio que é a galinha dos ovos de ouro. As locadoras adquirem carros diretamente da fábrica e favorecem a sua modalidade, pois é o preço muito mais em conta para eles do que para nós, meros consumidores, mesmo que estamos em maioria. Você viu comigo, são mais de 100 milhões de pessoas economicamente ativas, contra apenas 31 mil e pouquinhas locadoras. Eles compram carros em regime de atacado, ou seja, não compram um ou dois carros, não. Compra logo um lote grandão. E no atacado o que você tem, por causa da quantidade? Um favorecimento do preço unitário. Então o preço unitário para cada carro é muito menor do que para mim e para você, de uma forma estrondosamente diferenciada. Esse é o grande negócio das locadoras, porque eles ficam ali 1 ano, 2 anos mais ou menos, com aquele carro alugando, gerando para eles, e depois colocam as unidades melhores, dá aquela arrumada para colocar nas lojas de seminovos, que tem a rodo Brasil adentro, cobrando o preço de mercado. E durante a pandemia vendia bem acima do preço de mercado, porque falei antes que devido à falta de carros seminovos no mercado, os preços de carros usados subiram. Então as locadoras também se aproveitaram disso. E aqueles carros que ficam moídos, desgastados, tu acha que eles jogam fora? Negativo, amigo, vai para leilão. Eles também vendem. Então não há prejuízo de locadora, é só lucro. E muita gente que trabalha com compra e venda de carro acredita que seja uma concorrência desleal ou um lucro assim realmente que não é muito justo, né? Aquele lucro descabido. Mas ilegal não é, porque isso é favorecido pelo próprio governo, isso mesmo. Então esse grande negócio das locadoras, pessoal, provoca também um outro grande fenômeno. As montadoras continuam vendendo pra caramba, independente de todo mês de ficar aumentando as suas tabelas. E por um outro lado, acabaram também fechando muitas concessionárias, e concessionárias que ficaram desertas. Mas espera aí que eu vou te explicar o que aconteceu. Antes da pandemia, pessoal, o carro não era barato, mas a população economicamente ativa, a classe média, tinha mais condição de comprar um carro financiado. Um carro de entrada que tinha preços não tão abusivos. Eu lembro que eu gravei um Renault Kwid em 2019 e aquele carro custava 30 e poucos mil reais, a versão de entrada Zen, que hoje não cai da cadeira, custa 79 mil quebrados, 80 mil reais, arredondando. Preço de tabela. Naquela época, a taxa de juros não era tão alta. O nosso poder de compra não estava tão prejudicado. E aí você já viu, a galera, o povão, a massa ali economicamente ativa, conseguia comprar um carro de entrada. E concessionárias viviam mais cheias, porque o que movimentava o showroom das concessionárias não eram carrões de luxo, carros médios, e sim carros de entrada. O que aconteceu? Juros subiram pra caramba e vai subir de novo, infelizmente. O nosso poder de compra caiu, preço de carro subiu muito além da própria inflação, impostos continuam muito altos e essa população economicamente ativa não está comprando carro 0 km, pessoal. Quando pode, compra um carrinho usado e olhe lá. Concessionárias vazias, pátios de locadoras lotados. O jogo virou, pessoal, porque hoje concessionária vende carro para pessoa física em menor quantidade, aqueles carros mais caros para aquele público mais abonado, financeiramente mais favorecido. E esses carros de entrada que o povão comprava há pouco tempo atrás foi parar nas mãos das locadoras. Então, o grande cliente hoje de carros populares, de entradas que custam um absurdo, são as locadoras e não o povão brasileiro. Tá entendendo?
E os carros mais caros, óbvio, tá na mão da galera que tem mais grana e situação financeira. Então relaxa aí, o Brasil não ficou ricão e você não foi excluído não. Apenas foram as regras do jogo que acabaram mudando, sem ninguém pedir. Então, concluindo, carro de entrada, você pode ver na Fenabrave lá, o site é público, é de grátis para você entrar. Onix, HB20, Polo, quem está comprando? Locadoras. A maioria das vendas desse carro, ou mais da metade, sempre são para vendas diretas, locadoras, PJs e firmas. E você vai ver carros mais caros, como o Corolla Cross, que é um dos SUVs mais vendidos do país, que custa a versão de entrada R$180 mil, é mais vendido para a pessoa física, a galera que tem grana. Quem tem grana hoje está comprando carro acima de R$120 mil. Não temos mais carros acessíveis de entrada, 0 km, onde já se viu um Mob e um Kwid custarem R$80 mil, a versão mais em conta. Um verdadeiro absurdo e revoltante, né? Então vamos concluir. Falei no começo do vídeo que muita gente acredita que se você parar de comprar carro, os preços diminuem. Mas de que adianta você parar de comprar carro mesmo que você não tenha condições ou tenha, se as locadoras continuam comprando mais da metade dos carros emplacados? Entendeu por que eu acho que um boicote tecnicamente é inviável aqui no Brasil? Porque as locadoras não vão deixar de comprar carros para deixarem de abastecerem os seus negócios. E muita gente precisa de carro, pessoal. Quem tem grana não está nem aí, não vai deixar de comprar carro pensando num bem coletivo, que faturaram quase 60 bilhões de reais só em 2024, né? Nós somos mais de 100 milhões de pessoas economicamente ativas e as locadoras, que não são nem 32 mil, detêm esse mercado na mão delas. E as montadoras não estão nem aí, porque o que importa é vender para mim, para você ou para elas. Tá entendendo como é que o jogo funciona? Mas a culpa é das locadoras? Não é das locadoras, porque eles não fazem nada ilegal. Eles se aproveitam porque o governo também deixa. Quando eu falo o governo, eu não falo dessa administração, que isso não começou ontem. Já existia antes. Então, os governos têm culpa, ó. Tudo juntinho ali. E você, povão, classe média, população economicamente ativa, fica a ver navios, comprando carro caro de tabela, achando que tá tirando onda. Mas é isso aí, eu espero que você tenha gostado de mais um vídeo aqui no canal. Conseguimos entender esse esquema obscuro das locadoras, que não são obscuros porque tudo isso é acessível por qualquer pessoa em relatórios públicos, não é verdade? Agora comente aí o que você acha disso tudo. Compartilhe esse vídeo com todo mundo que você conhece, grupos, WhatsApp e redes sociais. Me siga nas redes sociais, deixa aquele seu like maroto, se inscreva no canal e ative o sininho das notificações. Confira os outros vídeos aqui do canal, você vai gostar, eu tenho certeza. E se você gosta de games antigos, conheça o meu outro canal, o Videogame Lifestyle. Tamo junto, pessoal. Até o próximo vídeo, um forte abraço. Valeu!